Bom, é uma alegria poder ouvir as boas notícias nas igrejas ao redor do mundo, porque Deus é um Deus que pede para o seu povo ir a todas as nações. E hoje de manhã eu vou falar sobre a igreja. Eu tenho estudado esse assunto, tem um livro chamado As Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever. Então, se você quer aprender sobre como construir igreja, eu aconselho você ler esse livro, que tem me ajudado, e hoje eu vou pegar algumas coisas que eu aprendi nesse livro e tentar passar o coração do escritor. Ele, além de ser um escritor, ele é pastor, ele é conferencista, é um americano, e eu acredito que está me ajudando bastante. Bom, a primeira pergunta, a imagem que nós estamos mostrando, o que são marcas, né? Porque marcas, a palavra já tem um significado. Algo que marcou minha vida, algo que fez a diferença. São características também de uma igreja saudável. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês hoje de manhã: o que você procura em uma igreja? Você está aqui hoje por quê? Você que está nos visitando, você veio à procura de quê? De Deus, ou de ouvir apenas um sermão, ouvir algumas canções, orar? Ou talvez você não veio por motivo nenhum desses, você veio porque só alguém te convidou. Pare para pensar um pouco agora, separe um tempo e pergunte a você: o que é uma igreja saudável? Essa palavra saudável, o que ela significa? No meu entendimento, na minha compreensão. Talvez para você uma igreja saudável é um tipo de igreja onde o grupo de louvor é excelente. Quando o grupo canta, as pessoas choram, ficam emocionadas, elas se sentem tocadas. Isso é uma igreja saudável, onde o louvor marca a vida das pessoas. Talvez para outros a música não é tão importante, mas a pregação tem que ser profunda, tem que ser objetiva, tem que tocar o coração, mas também essa pregação não pode ser muito severa, nem legalista. Tem que ter direção prática. Talvez para você uma igreja saudável é onde a pregação é assim, louvor não é tão importante. Talvez para você uma igreja saudável reúne louvor, pregação, mas ministério da família, das crianças. Tem que ter pessoas cuidando bem das crianças, onde eu sei que meus filhos vão ser bem cuidados, serão ensinados, serão educados sobre a palavra de Deus. Essa é uma igreja saudável. E no livro ele faz a pergunta: o que é uma igreja? E o que não é uma igreja? Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 14 ao 16. Me acompanha aí na sua Bíblia, se você não tem, leia com a pessoa ao seu lado aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Vamos orar.
Pai, a igreja nasceu no coração do Senhor, já era desejo do Senhor antes de criar todas as coisas. Formar um povo, unir um povo para um propósito, porque a igreja é a família de Deus. É onde os filhos de Deus se reúnem para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Mas a igreja também é a coluna da verdade. E essa verdade foi revelada a nós por meio de um homem, Jesus Cristo. Ele é a verdade. Nós seguimos Ele. Queremos ser como Ele. Queremos construir a igreja como Ele quer que seja construída. Queremos ter essas marcas saudáveis na vida desse povo, que são chamados filhos de Deus, que o Senhor tirou das trevas, do domínio de Satanás e trouxe para o reino da luz. Obrigado por isso. Fala conosco agora. Me usa a sua palavra, usa o Espírito Santo para convencer cada um de nós a construir essa igreja que o Senhor deseja. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, a igreja não é uma instituição religiosa. Como o governo reconhece a igreja como uma instituição religiosa. A igreja não é um clube, como tem vários clubes na cidade. E o que a gente faz quando a gente compra o título de um clube? A gente frequenta esse clube para desfrutar das atividades do clube e daquilo que o clube oferece, piscina, atletismo e vários esportes. A gente paga uma mensalidade, faz churrasco no clube, leva os filhos para o clube, e os filhos se divertem, a gente cria um grupo de amigos, mas eu não tenho comprometimento com aquele clube, porque eu pago, eu vou quando eu quiser. A igreja também não é um prédio aqui, a Barra Funda, vou para a igreja. O prédio aqui não é um lugar santo. Aqui é um lugar onde nós alugamos para fazer essa reunião. A igreja também não é um lugar onde nós vamos para ouvir um sermão. Eu vou na igreja só para ouvir um sermão, para me fortalecer e tocar a minha vida. Faz parte de ouvir o sermão, mas a igreja não é só ouvir um sermão. A igreja também não é uma provedora de serviços espirituais. Eu estou com um problema no meu casamento, vou para a igreja para resolver esse problema. Estou com uma doença incurável, vou para a igreja para resolver essa doença. Eu estou com um problema com meu filho, eu vou para a igreja para ver se alguém me ajuda a cuidar bem do meu filho. A igreja não é uma provedora de serviços espirituais. Então, o que é a igreja? A igreja é a aliança que Deus fez com um povo que somos nós, por intermédio do sangue de Jesus, como foi compartilhado aqui na ceia. Esse povo foi comprado por um alto preço. Esse povo a Bíblia chama de família de Deus, filhos de Deus. Por isso que eu não acredito em cristão que não está numa igreja. Cristão desigrejados. Está na moda isso hoje. Eu não preciso estar numa igreja para ser cristão. Eu não preciso estar numa igreja para ser salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. É uma família, onde irmãos juntos adoram a Deus e fazem juntos a obra de Deus. A igreja tem a coluna. O que é coluna? Isso aqui é coluna,
que está segurando esse prédio, essas colunas laterais, sustenta esse prédio. Qual é a coluna da igreja? O Paulo vai dizer o que é a coluna da igreja, é a verdade. Coluna e alicerce. Eu gosto dessas palavras. A igreja precisa de coluna, de gente alicerçada na palavra de Deus. Gente que não negocia a palavra de Deus. Gente que ama a palavra de Deus. E quem é essa coluna da verdade, irmãos? É a pessoa de quem? Jesus Cristo. Ele fala sem nenhuma dúvida. Eu gosto disso. Paulo fala sem nenhuma dúvida. A igreja é misteriosa. Tem coisas que estão além da nossa compreensão. Que foi revelado para ele. E o que é essa verdade? Ele se tornou ser humano, ele foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória depois de ressuscitar. Amém? Amém. Essa é a promessa para nós, a igreja. Que bom que Jesus foi aprovado. Você quer ser aprovado, aprovada por Deus? Você tem que estar na igreja. Você tem que ser parte da igreja. Uma coluna da igreja. Por que então, Edson, toda a igreja deve almejar ser saudável? Que a vida saudável é o quê? Hoje está na moda, vida saudável, não? O que é algo saudável? Fui buscar no dicionário a resposta. O que o dicionário diz sobre saudável? No dicionário, uma coisa saudável é aquilo que goza de boa saúde física, mental e espiritual. Algo saudável é algo útil, que tem benefício. Então, como podemos, saber se somos uma igreja saudável? Quais são essas marcas, que precisamos comparar conosco com o que a Bíblia ensina para a gente crescer? Atos capítulo 20, vamos lá. Paulo, o maior construtor de igreja, esse homem era um especialista em igreja. Ele vai nos ensinar sobre como construir uma igreja saudável. Atos capítulo 20, versículo 17. Eu espero que você aí tenha paciência, que eu vou ler aí até o versículo 35, então vamos ler juntos aí. Leia na sua Bíblia. Atos 20, 17 ao 35. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso, apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus.
E agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda a certeza, eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei-lhes de anunciar todo o plano de Deus. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Amém? Paulo foi um grande fundador de igreja. Se você ler Atos capítulo 20 inteiro, Paulo é aquele homem que viaja de cidade para cidade. E ao redor dele tem sempre companheiros. Você pode ver isso aí. Ele é um homem especialista em como construir igreja. E Paulo tinha uma missão. Ele sai visitando as igrejas ali da Ásia e da Macedônia, arrecadando uma oferta para levar para Jerusalém. E chegando em Mileto, ele não queria perder mais tempo, porque ele queria chegar em Jerusalém antes do dia de Pentecostes. Ele manda chamar a liderança da igreja em Éfeso, os presbíteros, para passar um tempo com eles. Bom, e a primeira coisa, uma marca de uma igreja saudável, a primeira marca de uma igreja saudável está relacionado com a liderança da igreja. No versículo 19, ele fala: fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas, e apesar dos tempos difíceis. Bom, primeira coisa de uma igreja, a marca de uma igreja saudável. A primeira característica de um cristão saudável é um cristão que serve. Quem nós estamos servindo? Eu sirvo uma instituição. Eu sirvo no ministério do louvor. Eu sirvo na nova geração. Eu sirvo uma igreja em casa. Não, você serve ao Senhor. Porque quando nós servimos ao Senhor, quando os tempos forem difíceis, a gente não vai deixar de servir. Mas como que eu sirvo? Olha, aí tem uma lição aqui que me pegou. Que é a coisa que eu luto no meu coração, orgulho. Ele fala: servir ao Senhor com humildade e com lágrimas. Será que nós estamos chorando, derramando lágrimas de verdade pelas pessoas que estão se perdendo, que está próxima de nós? Eu queria apresentar para vocês uma frase. Eu gosto de frase de Spurgeon sobre a oração, que tudo começa com isso aí. Se uma igreja não ora, ela está morta. Quanto tempo nós temos nos dedicado à oração, individualmente e coletivamente? Onde estão os grupos de oração dessa igreja aqui?
Estamos fazendo vigílias para orar para que Deus realmente interceda. A igreja começou com 120 e poucos seguidores de Jesus. Sabe como ela começou? Descendo fogo do céu, incendiando a vida daqueles homens e mulheres que estavam ali reunidos no dia de Pentecostes. Eles não precisaram de muita estrutura. Tinha Deus, tinha o Espírito Santo, tinha a palavra e tinha a família. E esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Então, a primeira característica de uma igreja saudável é onde essa liderança serve com humildade, com lágrimas, e onde o povo dessa igreja é um povo que depende de Deus, que coloca Deus à frente das decisões. Quando uma igreja tem em seu corpo de liderança homens de Deus e mulheres de Deus, que servem o povo de Deus motivados pelo amor em Cristo, Deus vai levantar esse grupo de fracos e os capacitar para servirem com seus dons o seu povo. Eu estou nessa função. Meu alvo é o quê? Ajudar alguns de vocês a fazer o que nós fazemos. É levantar novos líderes. Como que a gente faz isso? Com Deus, treinando, ensinando, sacrificando o nosso tempo. Todo líder tem que ter como alvo ajudar o povo de Deus a crescer em amor, em humildade, em santidade. No versículo 20, Paulo fala aqui, vocês também sabem, ele está falando isso para a liderança, que fiz tudo para ajudar vocês anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Olha aí outra característica de uma igreja saudável. Paulo pregava publicamente, hoje aqui eu estou pregando publicamente, mas também eu prego lá na minha casa. Eu prego na minha igreja em casa. Tem pastores hoje que só quer pregar em conferência. Não, eu só prego para conferência. Para 1.000 pessoas, 2.000. Olha, prega na sua casa lá, na sua igreja em casa. Você tem uma igreja em casa? Ou você é um cristão sem igreja em casa? Paulo tinha a igreja em casa dele. Isso é muito importante. Se a gente vai construir uma igreja saudável. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Ele está falando, ensinei publicamente e de casa em casa. E ele está falando isso com a liderança. O que ele está querendo passar? O coração. Vocês têm que fazer o mesmo. Ensina seu povo a fazer isso. A segunda marca de uma igreja saudável é quando a liderança dessa igreja usa a palavra de Deus para ensinar os membros da igreja, o povo de Deus. Ele fala anunciando o quê? O Evangelho, publicamente, de casa em casa. Toda reunião da igreja tem que ter leitura da Bíblia. Ou não? Uma igreja saudável se alimenta pela palavra de Deus. Uma igreja saudável, os membros dessa igreja tomam decisões buscando na palavra de Deus a direção. Para comprar alguma coisa, para fazer, eu quero namorar, eu quero casar, sei lá, a Bíblia fala o que do que eu quero fazer? Uma igreja saudável, onde a palavra é anunciada, ela também é obedecida. A palavra tem que ser obedecida.
Não é só ouvir e concordar com ela, mas obedecer, pôr em prática. A palavra de Deus tem que servir de instrumento também de advertência e de correção para esse povo de Deus. Então essa é a segunda característica. É uma teologia bíblica saudável. Uma igreja saudável tem uma teologia bíblica saudável. No versículo 24, esse versículo entrou como uma espada no meu coração e eu espero que isso também entre em você hoje de manhã aqui. Que o que Paulo fala aqui sobre o que ele pensa de Cristo, da igreja. Versículo 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Bom, a terceira marca de uma igreja saudável está associada com o comprometimento de sua membresia com o anúncio da palavra. Para Paulo, o mais importante era a missão dele do que a vida dele. Entenderam isso? Ou não? Está claro para nós, por isso que é desafiante. O que é mais importante na minha vida? A missão que Jesus me deu para fazer. Eu quero deixar uma imagem aqui de um missionário chamado Jim Elliot. Esse cara morreu novo. Ele nasceu em 1927, morreu em 1956. Não faz muito tempo que ele morreu. Esse Jim Elliot, ele era engenheiro e ele participava de uma igreja nos Estados Unidos, movido pelo Espírito de Deus. Ele tomou a decisão, junto com os amigos, de ir para ir uma missão no Equador para ensinar tribos indígenas. No ano de 56, o ano da morte dele. E ele ficou lá durante vários anos pregando o evangelho lá no Equador. E tinha uma tribo que era considerada uma tribo de canibais, índios violentos. E eles não tinham alcançado essa tribo. E eles começaram a orar, se reuniram. Se você quiser depois, você põe lá no Google lá, a história de Jim Elliot. É uma história fantástica. O que esse cara larga para fazer isso que ele fez. E aí ele vai lá para o Equador e ele vai pregar para a tribo lá, Auca, o nome da tribo. E eles ficam lá estudando como a se aproximar. Eles viajam, tem um deles que é piloto de avião, contrata um avião, fica rondando a tribo, jogando presentes, jogando um monte de coisas para tentar se aproximar. Depois de meses fazendo isso, esse trabalho de aproximação, eles criaram a confiança de que agora já estava o caminho aberto para ir pregar. Quando eles desceram na praia, que foram entrar na tribo, os índios mataram, todos eles. Mas antes de morrer, ele deixou essa frase. Olha que interessante. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O que isso significa? A pessoa que está disposta a abrir mão da sua própria vida porque ela vai ganhar a eternidade. E realmente, quem tem controle sobre nossa vida, o tempo de vida nosso? Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Jim Elliot me inspira. E eu espero que o exemplo dele inspire você. Se você quer ser um missionário, uma missionária, eu acredito que talvez o Espírito Santo hoje aqui esteja tocando em você para você tomar essa decisão. De ser um missionário. Principalmente você que é mais jovem. Alguns têm que ir
para que o reino avance. Outros têm que ficar e dar suporte para esses que vão. Então, eu não sei o que você está pensando do seu futuro, da sua carreira, mas eu queria encorajar vocês. O mais importante para Paulo era terminar o trabalho que Cristo deu para ele fazer. Olha, não é um trabalho pela metade, o trabalho tem que terminar. Isso me desafia muito. Isso é desafiante, mas também isso é contagiante. Começar algo e terminar. Que Cristo me deu para fazer. Olha que responsabilidade, olha que honra também. Paulo procurava imitar Cristo na forma de servir, na sua humildade, na sua pureza. Ele imitava Cristo sacrificando seus próprios interesses. Paulo poderia tomar uma decisão de ser um professor de língua hebraica, de estar lá no Panteão grego para ensinar, que ele tinha muita sabedoria. Não, minha profissão vai ser professor lá no Panteão. Ensinar para os caras lá, ficar debatendo lá aquelas coisas assim, e ganhar dinheiro. Mas ele falou, não, o mais importante na minha vida é terminar o trabalho que Cristo me deu para fazer. Ele me deu uma missão. Deixa eu falar para vocês, todos nós aqui estamos em missão, amém? Estamos em missão, você sendo um cristão ou não, você está numa missão. Que é aquela pergunta, de onde eu vim, onde eu estou, o que eu estou fazendo onde eu estou e para onde eu vou. Todo mundo faz essa pergunta. Qual é o propósito da vida? Paulo tinha bem claro, ele não tinha rodeios. Para ele, o mais importante era ser fiel a Cristo, anunciar o Evangelho até o fim. No versículo 25, ele fala: eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Palavras difíceis para um grupo que era íntimo, que era próximo. Sabe como eu vivi? Vocês sabem como eu vivi. Ele ficou 3 anos nessa igreja. Imagina 3 anos lá ensinando de casa em casa, publicamente, com humildade, com perseguição, com fome, com irmãos que são difíceis. Mas ele não perdeu o ânimo, ele não perdeu a fé, ele se levantou e falou, não, eu tenho um trabalho. E vocês sabem, liderança de Éfeso, como eu trabalhei. Irmãos, nosso exemplo vale muito, mais do que palavras. A igreja tem que pregar o que vive e viver o que prega. Isso é a marca de uma igreja saudável. Viver o que prega e pregar o que vive. E eu confesso a vocês, com toda a humildade, que tem muitas áreas em minha vida que eu preciso me arrepender. John Rios veio aqui falar sobre amor, os 7 segredos do amor. Eu tenho estudado isso com nossa igreja em casa lá, tem sido bem desafiante amar. Amar sem interesse, sem esperar resultados. Amar simplesmente por amar. É difícil, não? Se ama um filho, você quer o resultado. Mas ame, sem esperar resultados. A 4ª marca de uma igreja saudável, versículo 27. Pois não deixei-lhes de anunciar todo o plano de Deus. Sabe o que você mais encontra em Atos 20 aqui? A palavra anunciar. Eu gosto dessa palavra. Você quer ser um cristão saudável? Então, anuncia o Evangelho para as pessoas. Seja insistente.
Compartilhe o que você está aprendendo no seu tempo com Deus, com livros que você está lendo. Sei lá o que Deus tem mostrado, anuncie o Evangelho. E qual é a marca de uma igreja saudável aqui? É onde a liderança, junto com o povo de Deus, toma decisões, tendo como prioridade a vontade de Deus, não a vontade do povo. E ensina de maneira completa, não é só ler alguns versículos isolados. Nós precisamos crescer espiritualmente para confrontar doutrinas falsas, ideias falsas, pensamentos falsos, que está aí no mundo sendo despejado constantemente. No versículo 28, cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. O que é uma igreja saudável, Edson? É quando a membresia dessa igreja, o povo dessa igreja, cuida um dos outros. Como rebanho de quem? De Deus. Eu não vivo isolado. Eu não deixo, deixa o Edson lá resolver, deixa o Héctor resolver, deixa os diáconos resolver. Não, eu cuido. Se eu estou vendo um irmão, uma irmã que não está bem, eu procuro me interessar por essa pessoa, eu marco um tempo, eu oro por ela, sei lá, eu faço alguma coisa por ela. Cuidado. No versículo 31 ele fala, portanto fique vigiando e lembrem, olha, isso aqui tem uma lição profunda, que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando não parei de ensinar a cada um de vocês. É cada um. Ensinar cada um. E ele passou tempo com essa liderança, indo de casa em casa. E novamente ele fala sobre alguns tempos a gente vai precisar chorar. Chorar de coração. Derramar lágrimas pela dureza do coração de um irmão, de uma irmã. Como o coração está duro, o seu, hein? Vamos chorar juntos aqui. Orar, vamos chorar. Essa é uma característica de uma igreja saudável. A coisa mais preciosa que um cristão possui é sua alma. E o diabo quer destruir sua alma. Ele quer roubar a sua alma. A igreja é a maior inimiga do diabo, porque é por meio dela que os escravos são libertos do império das trevas para o reino da luz. E para terminar, eu quero concluir no versículo 35. Ele está falando isso para a liderança da igreja, para que a liderança ensinasse ao povo da igreja. Versículo 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Então, para construirmos uma igreja saudável, precisamos ter convicção sobre uma liderança serva e humilde que ora. Um povo e uma liderança que dá valor mais à missão do que à sua própria vida, seus próprios interesses. Um povo que cuida um do outro e é comprometido em anunciar o Evangelho. Uma igreja saudável é fonte de bênçãos para essa sociedade.
É por meio da igreja que a sociedade é beneficiada, ela se torna mais lúcida. E aqui eu quero deixar um ponto. Mediante trabalho árduo, é que seremos essa fonte de bênçãos para as pessoas. E todos têm que ser doadores. Uma igreja saudável é uma família de quê? De doadores, que tem algo para doar. Doamos nossos talentos, doamos nossas vidas, doamos nosso dinheiro, doamos nossas casas, nossos carros, entregamos tudo isso porque acreditamos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele afirma que é mais feliz quem se doa do que aquele que recebe a doação. Felizes são os cristãos que têm algo para doar. O que nós estamos doando? Todos na igreja saudável devem contribuir com alguma coisa. Irmãos, vamos juntos construir essa igreja saudável, sendo servos humildes, que ora, que anuncia, que se compromete, que doa, que ama. Tudo isso motivados no amor de Jesus. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado pela sua igreja, que ela seja essa referência para nós sempre. Que tenhamos amor mesmo em nossos corações. Que façamos tudo para adquirir essas qualidades, essas características, essas marcas em nossa vida, porque a igreja somos nós, cada um de nós. Se precisamos crescer em nossa oração, ajuda-nos a crescer, a tomar decisões nesse sentido. Se precisamos ser humildes, como devemos ser, que o Senhor capacite cada um de nós a receber a palavra do Senhor com humildade. Se precisamos valorizar mais a missão, considerar ela mais importante do que a nossa própria vida, que o Senhor nos ajude a tomar essa decisão. Que possamos cuidar um dos outros, ensinando de casa em casa, publicamente, amando aqueles que ainda não te conhecem, pregando o Evangelho, insistindo, orando, jejuando, para que o nome do Senhor seja conhecido. E ajuda-nos a ser um povo que doa, que tem o que doar, que sejamos doadores da bênção do Senhor. Porque quem se doa é mais feliz do que quem recebe a doação. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.